Olá pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem por aí. Acho que já tem gente entrando aí. Bom, tô fazendo diferente, né? Hoje não é no Periscope. Em primeiro lugar, bom feriado aí para todo mundo. Espero que vocês tenham descansado um pouquinho aí. Lá vem eu falar de açúcar, né? Em pleno feriado, imagino que muita gente deva ter comido um monte de açúcar aí, doces e bolos e pudins e coisas mais aí nesse feriadão que a gente teve aí para dar aquela descansada. Feriado no final do ano, numa hora dessa, vem em boa hora, porque tá todo mundo já cansado já do ano, dá para dar uma descansada boa. Pois bem, eu chamei vocês hoje, mais rapidinho, essa live aqui, só para falar um pouquinho de açúcares e adoçantes, porque eu tenho postado bastante coisa no Instagram e tenho percebido muitas dúvidas geradas, e as pessoas sempre me perguntam coisas sobre adoçantes, sobre açúcar, o que usar, quanto usar, para quem, e eu vejo que as pessoas estão um pouco perdidas. Bom, mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui nesse vídeo é sobre o que é o açúcar primeiro. Por que a gente fala tanto de açúcar hoje em dia? Então hoje nós temos... boa tarde pessoal, tô vendo um monte de gente falando aí comigo, que legal, primeira vez que eu faço live aqui no como chama? No Diet Smart, como chama essa live do Facebook, do Diet Smart. Vocês estavam ouvindo o que eu estava falando antes? Quem entrou antes estava ouvindo, né? Não estava falando sozinho aqui não, né? Mas o que eu quero falar disso? Aê! Obrigado por vocês estarem aí. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui com vocês? Às vezes a gente usa o adoçante ou açúcar simplesmente por hábito. Só que o hábito não é uma coisa simples. Hábito é hábito. A gente carrega isso desde a influência dos nossos pais, né? Quando as mães colocam açúcar na mamadeira, colocam açúcar no suco, alguma coisa assim. E o nosso paladar, ele é totalmente moldável. Então ele vai sendo moldado de acordo com o que eu estou ingerindo. Então, se eu começar a ingerir bastante alimentos ácidos, eu tenho uma programação neurológica para isso, para buscar mais alimentos ácidos. A mesma coisa acontece quando a gente se acostuma com açúcar. Por exemplo, se você consome muito café com açúcar, você não sabe o gosto do café, você sente o gosto do açúcar. Se você toma um suco de maracujá com açúcar, você sente um leve gostinho ali do maracujá, mas o que prevalece é o açúcar. Então a gente está muito acostumado com o gosto do açúcar e não com o gosto real do alimento. Isso acaba atrapalhando muito, porque muita gente passa a vida inteira sem saber o sabor e o gosto real de um alimento, porque é sempre mascarado e camuflado pelo açúcar. E a gente, conforme eu disse, a gente se acostuma a ingerir ou não ingerir açúcar. Pois bem, hoje em dia existem muitos estudos que mostram já os efeitos ruins, né, o lado amargo do doce açúcar. Porque o que acontece é o seguinte: nós que somos filhos, eu sou filho da década de 80, então nós temos uma grande influência aí do boom da tecnologia de alimentos, mas quando se usava uma quantidade muito grande de açúcar no alimento, e as nossas mães sabiam, então não tinha tanto conhecimento assim igual se tem hoje. É fácil, né, só botar a culpa na mãe, minha mãe me dava muito isso, muito aquilo, mas naquela época, quando eu era criança pelo menos, não tinha-se tanto essa preocupação com açúcar, ou que tipo de açúcar usar, não tinha esse volume de informação e a velocidade de informação que nós temos hoje. Hoje não. Hoje, se a gente usa açúcar, a gente está usando sabendo que é ruim. Dificilmente alguém usa açúcar achando que é bom nesse universo de informação que a gente tem hoje. Então, a gente que é dos anos 70, 80, nós temos uma grande influência de alimentos com grande quantidade de açúcar e adoçantes. Foi quando apareceram mais alimentos enriquecidos com adoçante, com edulcorantes, né, tecnologicamente mais correto chamar edulcorante, a gente não usa muito o termo adoçante. Mas o açúcar em si, ele é um alimento, né, com várias moléculas de glicose, o açúcar cristal, por exemplo, e frutose ligada entre si, forma uma sacarose, forma uma unidade de açúcar grande. Qual que é o problema disso? Esse açúcar,
ele, quando em excesso ou em pequena quantidade que for, ele vai fazer estímulo de receptores específicos. Ou seja, as nossas células, elas funcionam sob demanda. Se eu uso muito açúcar, eu vou aumentar receptores, tá? Alguns receptores específicos para açúcar na superfície celular. Então eu sempre vou buscar mais açúcar. Tá? E existem algumas pessoas, alguns polimorfismos, alguns genes específicos que fazem com que algumas pessoas gostem, prefiram mais açúcar do que outras pessoas. Então não é tão simples, gosto e pronto, vou tirar, já vou chegar lá. Mas quanto mais açúcar a gente come, mais receptores de açúcar as nossas células produzem e maior a necessidade de se ingerir açúcar. Muita gente responde positivamente quando se tira o açúcar de um alimento. Então eu sempre falo para o paciente, tira o açúcar e começa a ingerir alimentos mais amargos e mais ácidos. Isso vai fazer com que algumas áreas do cérebro que até então não eram bem estimuladas pelo tipo de alimento que eu consumia e até os receptores celulares, até os receptores de açúcar diminuam em expressão. Ou seja, quando eu começo a aumentar, por exemplo, eu aumento gordura na minha alimentação, gordura boa, e diminuo o açúcar. Vai aumentar muito mais receptor de gordura do que de açúcar, fazendo com que aquele indivíduo tenha uma vontade diminuída de se ingerir açúcar. E qual é o grande problema de se ingerir o açúcar? Vamos começar pelo começo do dia. Então, se na minha primeira refeição eu acordo e faço uma alimentação muito rica em açúcar, eu vou inibir ou vou diminuir a expressão de um fator transcricional, na verdade de uma proteína chamada sirtuína 1. E a sirtuína 1, hoje, a gente sabe, já você tem muito conhecimento sobre a ação dessa sirtuína 1. Então, se eu começo o dia ingerindo açúcar, existe uma diminuição da expressão da sirtuína 1. Isso vai culminar em diminuição da capacidade detoxificante, diminuição da capacidade antioxidante. Então, se eu acordo, não ingiro um antioxidante, e além disso, além de não ingerir um antioxidante, eu faço uma ingestão de alguma coisa contendo açúcar, eu estou fazendo o quê? Uma grande inibição de uma proteína que deveria ser estimulada e não inibida. Então, a primeira coisa que a gente faz é acordar e usar uma estratégia antioxidante. Coloquei no meu post lá no Instagram. Que estratégia antioxidante seria essa? Usar um chá, tá? Usar uma cápsula antioxidante que a gente pode montar, um suco verde de baixa carga glicêmica, seja um suco verde contendo gengibre, couve, limão, maracujá, caju, acerola, que tem o índice de carga glicêmica menores. Vocês têm visto que a gente fala muito hoje em índice e carga glicêmica, porque isso que impera é um dos fatores de planejamento nutricional. São vários. A carga e o índice glicêmico são fatores que a gente se preocupa muito. Nós nutricionistas, todos nós, nos preocupamos muito com o índice glicêmico da alimentação, da preparação, tá? Então, o índice glicêmico é aquele valor que está lá na tabela. Então, se você jogar agora no Google, vai aparecer índice glicêmico dos alimentos. Aquilo não muda, é um valor tabelado. A carga glicêmica é que vai refletir na quantidade de glicose lá no sangue. Por quê? A carga glicêmica, ela leva em consideração o índice glicêmico mais o tamanho da porção. Ou seja, aí eu vou considerar o tamanho daquela porção ingerida. Vou dar um exemplo clássico. Toda vez que alguém fala de índice glicêmico, usa esse exemplo, que é o exemplo da melancia, que tem o índice glicêmico alto, mas a carga baixa, pelo tamanho da porção e pela quantidade de água. Então muita gente fala, tenho medo de comer melancia porque tem um índice glicêmico alto, mas a carga é baixa. Ou então fazer combinações na refeição, tá, para diminuir a carga glicêmica e ao final eu ter uma liberação de glicose mais gradual para não fazer pico glicêmico. Já vou chegar lá também. Isso a gente faz com fibra solúvel. Por isso que eu falo tanto de aveia, farelo de aveia, esses farelos com uma grande quantidade de fibra solúvel, que vão segurar um pouco a glicose, uma matriz tridimensional de fibra, e liberar essa glicose bem devagar. Isso já é clássico, viu, pessoal? Isso aí já é bem claro na nutrição. Esse conceito de fibra já é um conceito da década de 70, 80. Então hoje a gente já só aplica para entender um pouco mais e fazer as prescrições usando o índice glicêmico como critério. Pois bem, então se eu já começo de manhã inibindo a sirtuína, eu já estou me causando um problema. Porque quando aumenta a sirtuína, quando inibe sirtuína 1 e aumenta a quantidade de açúcar, você aumenta a expressão de um fator chamado NF-κB, tá?
Viu, Rita Castro? Agora eu não sou mais velho, sou novo. Porque a Rita Castro fala que eu sou velho, porque eu falo NF capa beta. Ela falou, Luciano, você tem que ser mais jovem, você tem que falar NF capa B. Então, Rita Castro, te dedico, NF capa B. Então, o NF capa B, ele é um fator inflamatório que é estimulado pelo nosso ambiente, pelo nosso dia a dia, pelo nosso alimento, pelo nosso estresse. Quando a gente fala assim, a gente tem que fazer meditação, relaxar, ter um hobby, controlar a carga glicêmica, isso, aquilo, a gente está pensando muito no NF-κB, que é um fator inflamatório. Quando ele é exacerbado, hoje, amanhã, a semana que vem, mês que vem, o ano que vem, alguma coisa vai acontecer, alguma complicação vai vir, alguma doença vai chegar. Então, o nosso ambiente ele tem que estar preparado para se defender de fatores adversos, nosso ambiente, nosso corpo. Porque problema a gente sempre vai ter. Sempre vai ter algum problema. Ou é no trabalho, ou é na família. Então, a gente tem que blindar o nosso corpo, primeiro com a alimentação, para proteger o nosso corpo desses diversos problemas que a gente tem por aí. Então, se eu estou susceptível, minha alimentação é péssima, minha ingestão de açúcar é altíssima e eu ainda tenho um problema que eu não consigo resolver na minha vida, com certeza aquilo ali vai ser convertido em doença. E é aí que eu sempre falo, né? Por que não prestar atenção nisso? Por que ficar doente para depois corrigir? É tão mais difícil, é tão mais fácil prevenir, tá? Aí tô eu, 5 horas da tarde, no dia do feriado, com um monte de gente que já comeu pudim, bolo e doce de leite, sei lá eu o que é, aí no que foi, aí nesses almoços da vida, e tô eu aqui falando de açúcar. Tá com peso na consciência? Pode ficar mesmo. Então o que acontece é o seguinte, se nós não nos blindarmos pensando no índice glicêmico, a gente está preparando o ambiente para doença, porque eu estou estimulando muito fatores inflamatórios. Então esse é um dos principais motivos para se tirar açúcar. E não é diminuir, vou diminuir. Tira de uma vez. Pare. Troca logo isso. Mas eu não consigo. Tenta. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, 1 ano que for. E durante esse tempo vai aumentando a ingestão de alimentos ácidos. Isso vai ajudar bastante na diminuição da vontade de comer açúcar. Existem alguns pacientes, isso eu falo poucos, não são muitos, porque senão a gente vai usar isso de muleta também. Existem alguns pacientes que têm alguns genes, alguns polimorfismos, que são responsáveis por essa preferência e gosto pelo açúcar. Às vezes é mais difícil tirar, então a gente tem que usar algumas ervas junto, como a Gymnema silvestre, a fasiolamina e vários outros fenólicos, para fazer metilação desse gene ali responsável por a expressão, por aquele gosto, né, maior do que o dos outros, vamos colocar assim. Mas isso é investigado caso a caso. O bom é que a grande maioria consegue, né, tem uma boa resposta quando se faz diminuição da exposição, ou seja, tira açúcar. Então eu falo para vocês, aí eu vou falar assim, tá bom, Luciano, então eu vou tirar açúcar, eu posso colocar adoçante? Não, é pior ainda, porque os mesmos receptores que são estimulados pelo açúcar também são estimulados pelos adoçantes. Então o adoçante ele é uma porta de abertura de absorção de carboidrato. Então pode ser que agora, estou tomando uma bebida aqui, estou falando com vocês, meu chazinho está quase pronto aqui. Tem um chá esse chá de limão com gengibre e pólen. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não tá bonito não, mas tá bom. Eu peguei um sachêzinho de limão com gengibre e misturei aqui com um monte de pólen ali. E tá gostoso, até que tá bom. E é um super antioxidante aqui. Isso aqui é uma estratégia. Ajuda a diminuir a vontade de comer doce. Sabe por quê? Porque satura receptor. Então alguns receptores de açúcar são os mesmos receptores de alguns fitoquímicos-chave. Esses fitoquímicos vão lá e saturam alguns receptores e diminuem a vontade de comer doce. Por isso que muita gente responde bem. Quando eu brinquei ontem, que quando eu falo que o gengibre é bom para quase tudo e mais um pouco, é porque é mesmo. A concentração de quercetina que existe na casca de laranja, no limão, que a gente pode usar também num chá desse aqui. Eu não coloquei casca não, coloquei um sachêzinho mesmo que tem um pouquinho, mas pouco. Eu poderia ter incrementado mais ainda com essa casca, que vai fazer mais inibição ainda desses receptores, ajudar naquela vontade louca de comer doce. É estranho, né? Você está com uma vontade de comer doce e alguém vem com um chá de gengibre com laranja. E fala, pera lá, não é isso que eu quero. Mas são estratégias que às vezes dá certo. Pois bem, qual adoçante usar? Nenhum.
Então a gente vai usar adoçante. A ideia é não usar nada, tá? Mas eu não estou conseguindo, tá difícil. Qual seria uma opção de adoçante que eu poderia usar? Sacarina, ciclamato, sucralose? Certamente não seriam boas opções. Já existem muitos estudos mostrando alguns efeitos adversos desses adoçantes, principalmente a sacarina. A sacarina, ela é um adoçante com uma capacidade mutagênica muito alta, tá? A mutagenicidade acontece o tempo inteiro, agora está acontecendo a mutagenicidade conosco, só que a gente tem correção. Então o nosso sistema ele vai corrigindo o tempo inteiro. O que acontece? Quando a gente gera radical livre demais, é que as falhas na correção acontecem e acontecem lesões. Lesões carcinogênicas, lesões que vão culminar em outras doenças, que aí a gente já vai saber logo quais são, como doenças autoimunes, as artrites, as doenças inflamatórias intestinais, tá? O diabetes, a obesidade, que estão diretamente relacionados com o combustível, tá? E, ironicamente, a gente vê por aí as pessoas colocando planos alimentares, na verdade não é nem as pessoas, né? Os indivíduos ingerindo planos com 70, 75, 80% de açúcar na alimentação, fazendo um super estímulo de fatores inflamatórios. Então passa a vida inteira fazendo estímulo inflamatório e não quer ter doença, né? Como ser saudável fazendo isso? Não tem como, então não existe um caminho. Aí eu estou vendo alguém me perguntar aí, e o açúcar demerara, o açúcar mascavo? São açúcares de alto índice glicêmico, assim como o açúcar refinado, só que são menos piores. Então, açúcar mascavo, demerara, cristal e refinado. Então, à medida que esse açúcar vai sendo refinado, ele vai piorando, tá? Aquele açúcar de confeiteiro, então, que a gente coloca em cima do bolo de bem casado, sabe? Aquele é terrível. Até chegar na glicose, sabe aquela glicose líquida que muita gente usa nas preparações? Aquelas caldas de pudim, aquilo é um grande problema. A quantidade de hidroximetilfurano nessas caldas é bem alta e é bastante carcinogênico. Então o açúcar mascavo, ele é menos pior que o açúcar refinado, mas ele continua sendo um açúcar como se diz, de alto índice glicêmico, assim como o açúcar branco, assim como o açúcar demerara. Então, se a gente for pensar em índice glicêmico, nenhum açúcar seria indicado. Tem aqueles que têm um índice glicêmico mais baixo, como o açúcar de coco, mas não é zero. Então, o índice glicêmico ainda existe ali. Se a minha proposta é diminuir açúcar ou não ingerir açúcar, a minha sugestão é não usar nada, para a gente fazer um estímulo neurológico mesmo. E não, vou substituir por tal, até eu conseguir tirar. Tenta tirar primeiro. Às vezes a gente tem que ser mais radical. Se a gente passa o ano inteiro tentando tirar o açúcar, não consegue. Tá? Eu já tirei o açúcar da minha vida. Eu não consumo açúcar em nada. Eu sou mineiro. Eu sou criado com todas aquelas coisas que vocês sabem que tem em Minas. Doce de leite, doce de cidra, doce de abóbora, goiabada. Comi isso todo dia. Pegava um naco assim de goiaba. De goiaba não, né? Se fosse goiaba tá bom. De goiabada e batia com leite. Tomava isso 3, 4 horas da tarde. Não, tá bom demais, tomava mais um, tomava 2. Então, naquela época eu não sabia. Hoje se eu tomar, eu tô tomando sem vergonha, porque hoje a gente já sabe quais são as complicações que isso causa. Então, eu consegui mudar isso no meu hábito. Então, o hábito, ele é passível de mudança, desde que a gente queira. Então, o primeiro passo é, vamos tentar tirar essas coisas, vamos tentar mudar. Quando eu coloquei essa pauta de açúcar e adoçante, eu não escolhi à toa, porque é o que eu mais faço aqui na clínica, aqui no meu consultório, é conscientizar meus clientes a não usar isso, tá? A tirar o açúcar da vida e não substituir por outro, tá? Tem muita gente falando assim, tô vendo várias perguntas aí, muita diferença com o branco. A diferença do mascavo com o branco é que existem alguns minerais no açúcar mascavo, por isso que vocês veem que ele é mais escuro, mas não tem muito não. É que tem quando compara com o branco, mas quando compara com uma fonte real de mineral, é muito pequena. Então não justifica usar por isso. Mas se alguém me perguntar, é melhor usar um adoçante, uma sacarina, um ciclamato, um acesulfame, ou usar açúcar mascavo? Mas o melhor é não usar nada, tá? O melhor é não usar nenhum tipo
de adoçante. Não se esqueçam, a inibição de sirtuína 1 feita pelo açúcar é um grande prejuízo que nós temos. Diminuir a capacidade detoxificante significa diminuir a excreção de espécies reativas de oxigênio, que nos causa problema. Diminuir a excreção de espécies reativas de oxigênio que são produzidas da nossa própria digestão, da nossa própria alimentação e das próprias toxinas que a gente tem por aí. Até os alimentos que a gente tem, a grande quantidade de agrotóxicos que se tem por aí, a gente consegue diminuir quando a gente faz potencializa o nosso sistema detoxificante. Não existe uma limpeza, como se pensa, mas existe um benefício que se tem ali quando nós usamos essas estratégias detoxificantes. Outro açúcar bem complicado é a frutose. Tá? Isso é um assunto difícil de falar, porque quando a gente fala frutose, as pessoas acham que é não comer fruta. Não é isso. O problema é comer grandes quantidades de frutose, tá? Sem que se tenha boas quantidades de fibra. Ou usar grandes quantidades de frutose de uma vez só. Ou seja, vai consumir um alimento que tenha muita frutose somente. Então você faz um super estímulo, tá? Só que o que acontece com a frutose, ela tem que ser convertida a glicose para ser usada. E quem faz isso? Quem faz isso é o fígado. A frutose em excesso, ela pode sofrer algumas reações ali no nosso organismo que pode gerar alguns subprodutos muito tóxicos, com potencial carcinogênico altíssimo. Aumento do risco de oxidação de LDL e colesterol. Então a frutose, os agentes que são gerados, tá? Os mediadores, na verdade, os metabólitos que são gerados da quebra da frutose, quando em excesso, pode gerar uma série de espécies reativas que vão lá aumentar LDL e colesterol. Só que aumentar em número e diminuir em tamanho. Isso é ruim. Porque quando a gente diminui o tamanho da LDL e colesterol, ela fica pior, vamos colocar assim, falando um termo mais claro, o potencial aterogênico desse colesterol aumenta muito. Tá? Eu não gosto muito de falar colesterol ruim, porque não existe colesterol ruim. Colesterol é ponto. Mas essa não é a nossa pauta. A gente pode fazer depois uma pauta só de colesterol, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. E não se esqueça, colesterol muito baixo não produz testosterona. O povo tá meio doido aí tomando umas estatinas aí sem precisar. Pois bem, mas não é esse assunto. A frutose em excesso, ela pode sim, tá, gerar muita espécie reativa de oxigênio. E essas espécies menores, lipossolúveis, elas podem se acumular no fígado, aumentar o risco de esteatose hepática, aumentar o risco de alguns tipos de câncer. Mas qual é o caminho então, Luciano? Você está dizendo para não comer fruta? Não. Eu estou dizendo para a gente se atentar com a quantidade de frutose presente naquela fruta. Se eu como uma fruta, por exemplo, estou comendo uma laranja. Se eu espremer essa laranja, eu tenho suco de laranja. Aquele suco tem um índice glicêmico bem alto. Se eu como a laranja inteira com albedo, aquela parte branquinha da laranja, é chamada albedo. E aquilo ali é um conjunto de fibras solúveis e insolúveis. Quando eu como uma laranja e mastigo bem o albedo, vai formar um gel no intestino, tá? E vai segurar um pouco o índice glicêmico daquela laranja. A mesma coisa acontece com a mexerica, não tira aquela coisa branquinha fora não. Come aquilo, porque ali tem uma quantidade bem grande de fibra solúvel e insolúvel. Então, a ideia é, não vamos processar muitas coisas não. Então, se eu vou comer uma fruta com índice glicêmico alto, se essa fruta tiver o índice glicêmico alto e ainda tiver uma grande quantidade de fibra, beleza, a carga glicêmica cai. Aí eu consigo ingerir essa fruta tranquilamente, sem grandes preocupações, tá? E aí eu consigo ter uma resposta glicêmica menor, uma menor estímulo de fatores inflamatórios e uma prevenção de uma série de doenças. Porque quando a gente fala em açúcar, as pessoas só pensam em diabetes, mas não é só diabetes não, é Alzheimer. Tem um grupo de pesquisadores que chama o Alzheimer de diabetes tipo 3, que está diretamente associado com o excesso de açúcar. Então, depois vocês entram lá no meu Facebook, entram no meu grupo lá, no Facebook Luciano Bruno, @Nutrição Eficiente,
Eu fiz um grupo lá, postei uma vez, vou postar mais umas coisas lá, vou ver se vou separar uns artigos de açúcares desse assunto que eu estou falando, coloco lá para vocês, posso colocar aqui também, mas eu vou centralizar lá no grupo, porque as pessoas que estão ali já estão acostumadas a trabalhar com esse material. Então, o que eu vou fazer? O que a gente pode pensar, tá, disso tudo? Tirar açúcar de adição, açúcar cristal, demerara, mascavo, tira tudo. Não usar adoçante e pensar no índice de carga glicêmica daqueles alimentos que contenham muita frutose. Uma tarefa para vocês aí. Depois vocês vão procurar aí, ó, frutose, índice de carga glicêmica, certo? Porque a gente já consegue já pensar na alimentação, no como a gente vai trabalhar isso nas nossas escolhas alimentares, tá? E uma coisa bastante importante para chamar a atenção da frutose, a frutose em excesso, ela pode ser neurotóxica, tá? Por isso que eu falei do Alzheimer, do risco aumentado de Alzheimer no excesso de frutose, assim como no excesso de glicose, tá? Então, pessoal, é só um alerta aqui para vocês, um estímulo para vocês pararem de consumir açúcar. Não tem graça nenhuma ficar comendo essas coisas cheias de açúcar. A gente está em 2016, com uma série de informações aí, para a gente parar em qualquer lugar aí e ficar comendo aquele mundaréu de bolo e de doce, sei lá o que é, sem se preocupar com as consequências. E aí depois vai ter que ficar tomando remédio para cuidar de complicações que nem deveriam ali estar, certo? Bom, acho que é só uma fast live hoje. Depois eu marco mais umas lives por aqui no Facebook da Smart. É melhor aqui do que no Periscope. Obrigado por vocês estarem aí. Tô vendo que tem um monte de gente aí em pleno feriado. Obrigado por estarem aí me ouvindo. E até a próxima live. Veja se na próxima refeição vocês já não coloquem açúcar, tá? E cuidado com o açúcar de outras coisas também. Açúcar não é açúcar de adição, não. Cuidado com o excesso de batata inglesa. Cuidado com o açúcar com o excesso de farinha, tá bom? Um abraço para vocês. Bom resto de feriado. Para quem estiver em São Paulo nesse final de semana, eu vou estar lá no Lifestyle Summit. Eu vou falar de nutrição na reversão de doenças. Pesado esse título, né? E depois, no mesmo dia, já vou para Brasília. Eu tenho um workshop lá de fitoquímicos e eu tenho uma palestra também em Brasília, no ISSN. Coloco depois mais informações lá no meu Instagram. Muito obrigado por vocês estarem aí sempre firmes e fortes aí comigo. #tamo junto. #nutrição eficiente. Abraço, pessoal.